E se o tempo não existir da forma como pensamos? Desde a infância, aprendemos que ele corre para frente, do passado ao futuro, como uma linha contínua e imutável. Mas a ciência contemporânea, especialmente a física relativística e a quântica, revela algo profundamente desconcertante. O tempo pode ser apenas uma ilusão, uma percepção criada pela nossa mente para organizar experiências em meio ao caos. Se isso for verdade, tudo o que acreditamos sobre escolhas, futuro e até livre-arbítrio pode estar baseado em uma mentira elegantemente estruturada. Essa hipótese não é nova, mas ganha força à medida que experimentos demonstram que eventos passados podem ser alterados por decisões futuras, e que o agora depende da posição e velocidade do observador. Como viver num universo onde o presente não é absoluto, o passado não é fixo e o futuro já existe? Para muitos, essa visão é libertadora. Para outros, é uma sentença cósmica. Estamos todos condenados a percorrer caminhos já impressos no espaço-tempo, sem chance de mudança real. A dor dessa constatação reside em nossa identidade. Se não escolhemos de fato nossas ações, quem somos nós? Autômatos conscientes? Peças de um tabuleiro quântico? A ciência atual abre janelas para um universo onde a consciência, e não o tempo, é o verdadeiro criador de realidade. Mas essa mesma ciência destrói a ideia de um presente compartilhado, de um destino controlável e de um amanhã em branco. Restam apenas trajetórias possíveis, entrelaçadas por incertezas e colapsos de probabilidade. Ainda assim, há uma promessa oculta em tudo isso. Se o tempo não é uma linha, mas um emaranhado, talvez o real poder esteja em como o vivenciamos. Talvez o livre-arbítrio exista não como escolha absoluta, mas como capacidade de redirecionar o foco entre múltiplas realidades coexistentes. Entender o tempo, então, deixa de ser um exercício de física e se torna um caminho para compreender a própria essência da existência. Durante séculos, o tempo foi percebido como uma entidade absoluta, fluindo igualmente para todos os pontos do universo. No entanto, essa noção foi profundamente abalada com a formulação da teoria da relatividade por Albert Einstein. Segundo essa teoria, o tempo não é universal. Ele se dilata ou se contrai dependendo da velocidade do observador e da intensidade do campo gravitacional em que se encontra. Isso significa que dois relógios idênticos, posicionados em locais distintos do espaço ou viajando a velocidades diferentes, marcarão o tempo de maneira divergente. Em outras palavras, o agora de uma pessoa pode ser o passado ou o futuro de outra. Esse fenômeno tem implicações radicais. O espaço e o tempo deixam de ser conceitos separados e passam a formar uma entidade unificada, o espaço-tempo. Nesse contexto, a realidade não é feita de instantes que se sucedem, mas de uma estrutura quadridimensional onde todos os eventos, passados, presentes e futuros, coexistem. A metáfora do bloco do tempo ilustra essa visão. O universo seria como um sólido cujas fatias representam diferentes estados do mundo, acessadas conforme o referencial do observador. Não há um instante presente objetivo. O tempo não corre. Ele está. Apesar disso, nossa experiência cotidiana insiste em um fluxo contínuo de passado para futuro. Sentimos que habitamos um agora que avança constantemente, mas essa percepção não encontra respaldo nas equações da física.
A própria ideia de uma flecha do tempo não aparece nas leis fundamentais da relatividade. Os eventos são reversíveis, e não há nada que impeça, em termos teóricos, que o tempo corra para trás. Isso leva os físicos a considerarem que o fluxo do tempo pode ser apenas uma construção emergente, fruto da organização interna dos sistemas físicos. A entropia surge como uma possível explicação para essa assimetria. Em termos estatísticos, os sistemas tendem a evoluir para estados de maior desordem, e é essa tendência que define a direção do tempo, tal como a vivenciamos. Quando um copo de vidro se quebra, ele passa de um estado ordenado para um mais provável e desordenado. A probabilidade de o processo se inverter espontaneamente é tão baixa que beira o impossível. Assim, o tempo que percebemos é uma seta estatística, não uma propriedade fundamental do universo. Essa compreensão quebra a noção de um presente absoluto e compartilhado. Em vez disso, cada ser consciente experimenta um recorte específico do espaço-tempo, condicionado por seu movimento e gravidade. Estamos, portanto, inseridos em realidades paralelas, com passados e futuros distintos, mesmo que imperceptivelmente. O tempo se revela, então, não como um rio que corre de uma nascente a uma foz, mas como um terreno fixo onde caminhamos com passos que julgamos ser livres, quando talvez sejam apenas projeções de uma geometria maior. A sensação de que o tempo está em constante movimento pode ser uma ilusão criada pela consciência. Na física, especialmente na teoria da relatividade, não há qualquer exigência de que o tempo corra. Todas as equações funcionam igualmente bem em qualquer direção temporal. Isso significa que os eventos futuros são tão reais quanto os passados. A distinção que fazemos entre antes e depois não está nas leis da natureza, mas na forma como os vivenciamos. Essa constatação coloca em xeque a ideia de que o tempo flui de forma objetiva e linear. Essa possível ilusão temporal pode ser explicada pelo modo como o cérebro organiza informações. A neurociência tem mostrado que a percepção do tempo depende de processos cognitivos como memória, atenção e antecipação. Nosso cérebro constrói uma narrativa coerente a partir de eventos passados, presentes e esperados, criando a impressão de continuidade. Sem essa construção subjetiva, os instantes seriam apenas blocos desconexos de realidade. A experiência do agora é, nesse sentido, uma espécie de efeito óptico temporal, uma projeção interna moldada pela consciência. A metáfora do filme é útil para entender essa ideia. Imagine um rolo de película, onde cada quadro representa um momento do universo. Todas as cenas já existem, mas só uma é iluminada de cada vez. A luz do projetor seria nossa consciência, que percorre os quadros de forma sequencial, dando a ilusão de movimento. Entretanto, fora dessa perspectiva interna, não há movimento algum, apenas uma sequência já completa. O tempo, então, pode não existir independentemente de quem o observa. Ele seria um produto emergente da interação entre o cérebro e o universo. Esse modelo gera implicações filosóficas profundas. Se o tempo é construído e não fundamental, o livre-arbítrio se torna um dilema. Nossas escolhas seriam apenas percepções de bifurcações em um caminho já traçado? Ou haveria, ainda assim, espaço para ação consciente em meio a uma realidade que parece pré-escrita? A ideia de que vivemos em um universo fixo, mas cuja sequência acessamos subjetivamente,
lembra estruturas como o multiverso e o espaço-tempo em bloco, desafiando nossa noção de realidade e liberdade. Ao integrar física quântica, neurociência e filosofia da mente, começa a emergir um quadro mais complexo. O tempo pode ser uma interface construída para lidar com uma realidade que, em si, não se move. O paradoxo do tempo está em sua onipresença e sua ausência simultâneas. Vivemos nele, mas talvez ele não exista fora de nossa percepção. O que chamamos de realidade pode ser apenas uma sequência de instantes sincronizados por uma mente que precisa fazer sentido do caos. Se a ilusão do tempo é alimentada pela consciência, como vimos, ela também encontra barreiras no próprio arcabouço da física. A teoria da relatividade, desenvolvida por Einstein, trata o universo como um sistema determinista. Nele, todas as posições e movimentos futuros de corpos celestes podem ser previstos com absoluta precisão, desde que conheçamos as condições iniciais. Essa visão sustenta a ideia de um cosmos em que o tempo é apenas uma coordenada, não um fluxo, e em que o futuro já existe, apenas ainda não o experimentamos. No entanto, essa concepção clássica foi abalada quando os físicos adentraram o domínio do infinitamente pequeno. A mecânica quântica revelou um universo onde as partículas não seguem trilhas definidas, mas orbitam em probabilidades. Um elétron, por exemplo, não possui uma posição fixa até que alguém o observe. O simples ato de medir interfere no sistema e define uma realidade entre muitas possíveis. Essa ruptura introduziu um elemento radical. A incerteza é fundamental. E o futuro, ao contrário do que Einstein desejava, não está escrito com perfeição. Essa tensão entre relatividade e mecânica quântica é mais do que matemática. Ela reconfigura nossa compreensão do tempo. Em experimentos como a dupla fenda, a escolha de observar uma partícula altera não apenas seu comportamento futuro, mas também retroativamente o modo como ela passou pelo sistema. A causalidade, que deveria seguir o tempo como uma linha, parece colapsar. O futuro pode afetar o passado. O tempo perde sua hierarquia e se torna um entrelaçamento de estados possíveis, muitos dos quais só ganham forma quando são observados. Com isso, o tempo se transforma em um palco de disputas conceituais. A relatividade nos oferece um universo fixo, onde o destino está traçado. A mecânica quântica propõe um mundo maleável, onde cada instante está em superposição até ser vivido. Ambas são teorias bem testadas, mas incompatíveis em seus fundamentos sobre o tempo. A ciência ainda busca uma síntese, talvez uma teoria unificada que incorpore as duas visões. Por ora, somos forçados a conviver com essa dualidade. A implicação mais profunda dessa divisão é existencial. Se o universo é determinista, nossa liberdade é aparente. Se ele é quântico, talvez tenhamos algum grau de escolha real. O tempo, nesse contexto, deixa de ser um fio contínuo e se transforma em uma tapeçaria de possibilidades, algumas previsíveis, outras espontâneas. O que resta é uma pergunta sem resposta. Somos peças de um tabuleiro ou jogadores inconscientes movendo as próprias peças? Se a mecânica quântica introduz incerteza no comportamento da matéria, ela também sugere algo ainda mais provocador. A consciência pode ter papel ativo na formação da realidade.
Na medida em que o observador influencia o resultado de um experimento quântico, a própria existência do tempo cronológico começa a parecer dependente da mente. Isso nos obriga a inverter a lógica tradicional e considerar que talvez não vivamos no tempo, mas que o tempo viva em nós. Essa hipótese encontra ressonância em teorias da neurociência que tratam o tempo como uma construção cognitiva. O cérebro, em sua tentativa de organizar o caos sensorial, teria criado a ideia de um antes, durante e depois para dar sentido à experiência. Isso explicaria por que nossa percepção do tempo é tão plástica. Ela desacelera em momentos de perigo, acelera na rotina e parece inexistente durante o sono profundo. O tempo psicológico, ao contrário do tempo físico, é profundamente subjetivo. No campo da física, essa linha de raciocínio encontra ecos em interpretações radicais da mecânica quântica, como a do colapso da função de onda pela consciência. Para alguns teóricos, o universo só se define em seus contornos quando é experienciado. Isso leva a uma hipótese perturbadora. O tempo como sequência pode ser apenas o reflexo de uma mente que busca continuidade. Sem observador, não haveria colapso, e sem colapso, não haveria sucessão de eventos. O tempo seria, portanto, uma ilusão funcional. Essa noção se aproxima de algumas tradições filosóficas e espirituais que sempre consideraram o tempo como um artifício mental. Mas a física moderna não está se rendendo ao misticismo, está apenas reconhecendo que, em escalas fundamentais, as fronteiras entre objeto e sujeito, entre evento e percepção, tornam-se borradas. A consciência não seria apenas um receptáculo passivo da realidade, mas talvez um componente estruturante dela. E nesse cenário, a ordem temporal pode ser uma consequência emergente, não uma causa. Com isso, voltamos ao paradoxo do livre-arbítrio. Se a consciência constrói o tempo, ela o faz com liberdade ou dentro de limites definidos por leis físicas. Se vivemos em um espaço-tempo, onde todas as possibilidades já existem, talvez o ato de viver seja como sintonizar frequências. Percorremos um universo de potencialidades, onde cada escolha é uma navegação entre linhas temporais. O tempo, então, não nos aprisiona. Ele nos oferece caminhos, e a consciência seria a bússola que escolhe por onde seguir. Ao aprofundarmos a ideia de que a consciência constrói o tempo, encontramos uma limitação física incontornável: a velocidade da luz. Tudo o que percebemos já aconteceu. Mesmo as ações mais próximas de nós, como o movimento de uma mão ou uma piscada de olhos, chegam ao cérebro com um atraso microscópico, medido em bilionésimos de segundo. Em escalas maiores, esse atraso se torna ainda mais evidente. O que enxergamos da Lua tem um atraso de 1,3 segundo. O Sol, com sua distância de quase 150 milhões de quilômetros, nos mostra um passado de mais de 8 minutos. Essa defasagem entre o evento e a percepção destrói a ideia de um presente absoluto. Não existe um agora universal acessível a todos os observadores. Cada ser consciente está cercado por ecos do passado, reconstruindo o que aconteceu com base em sinais que viajaram até ele a uma velocidade finita. Quando olhamos para uma galáxia a bilhões de anos-luz, não estamos vendo um lugar distante no espaço. Estamos olhando para um tempo remoto, preservado na luz que só agora nos alcança. Mesmo na Terra,
A simultaneidade é uma convenção aproximada. Relógios sincronizados precisam considerar diferenças gravitacionais e de movimento para manter precisão. Em experimentos de relatividade, dois relógios colocados em altitudes diferentes mostram desacordos perceptíveis. Isso reforça a noção de que o tempo, tal como o experienciamos, é sempre local e relativo, e o que chamamos de presente é uma construção mental baseada em dados incompletos e atrasados. Na prática, isso significa que nossa experiência temporal é uma média estatística de informações visuais, auditivas e táteis que chegam com defasagens distintas. O cérebro age como um interpolador, criando uma narrativa coerente a partir de fragmentos espaciais e temporais. Não vivemos o presente, vivemos uma reconstrução plausível do passado imediato. Essa percepção integrada nos permite agir, tomar decisões e nos mover no mundo, mas ela não corresponde a uma realidade objetiva simultânea. Essa constatação amplia a importância da consciência na definição do tempo. Não apenas organizamos os eventos numa sequência lógica, mas também compensamos atrasos, filtramos ruídos e antecipamos consequências. O presente é uma ficção útil e, ao mesmo tempo, é tudo o que temos. Ao compreender que o agora é uma ilusão funcional, nos aproximamos de uma compreensão mais honesta da realidade, um universo onde o passado, o presente e o futuro não estão separados por barreiras fixas, mas por limitações perceptivas e estruturais. Se a percepção do presente é uma construção baseada em limites físicos e cognitivos, ainda resta entender por que sentimos o tempo fluir sempre numa direção. Afinal, as equações fundamentais da física, como as de Newton, Maxwell ou mesmo Schrödinger, são simétricas no tempo. Elas não distinguem entre passado e futuro. Um vídeo dessas leis, sendo executadas de trás para frente, continuaria obedecendo aos princípios da natureza. Ainda assim, todos nós experimentamos uma única direção temporal, do antes para o depois. A principal explicação para essa assimetria é a entropia, a tendência dos sistemas fechados a aumentarem sua desordem ao longo do tempo. O segundo princípio da termodinâmica sustenta que processos irreversíveis são governados por essa expansão do caos. Um copo quebrado não volta a se recompor porque há infinitas formas desorganizadas e apenas uma forma ordenada. Mesmo que reversões sejam teoricamente possíveis, sua probabilidade é desprezível. É essa estatística que define a flecha do tempo. Contudo, essa explicação esbarra numa dúvida fundamental. Por que o universo começou em um estado de entropia tão baixa? O Big Bang, ao que tudo indica, originou uma realidade altamente ordenada. A própria existência de uma flecha do tempo depende dessa condição inicial extremamente específica, algo que ainda não compreendemos completamente. Isso levanta a hipótese de que a origem do tempo esteja vinculada não apenas à física, mas também a alguma condição cosmológica profundamente especial. Mesmo com essa incerteza, a entropia nos oferece um elo entre a física objetiva e a experiência subjetiva do tempo. É por causa dela que distinguimos causa e efeito, que lembramos do passado e não do futuro, que armazenamos informações num sentido e não no outro. A memória, a aprendizagem, a evolução biológica e até a história humana só são possíveis graças ao crescimento constante da entropia, um pano de fundo que sustenta a narrativa do tempo vivenciado.
Conectar essa flecha entrópica com os limites perceptivos discutidos anteriormente nos ajuda a entender por que o tempo parece tão sólido, mesmo sendo teoricamente reversível. Vivemos presos a um gradiente estatístico de desordem, reconstruindo-o agora a partir de sinais atrasados e projetando um futuro que, por definição, ainda não conhecemos. Nesse cenário, o tempo não é um rio, mas um gradiente, e nós, seus observadores conscientes, somos os únicos que se movem por ele. Se a entropia nos fornece uma direção para o tempo no mundo macroscópico, no domínio quântico, essa certeza se desfaz. A mecânica quântica descreve um universo onde partículas existem em múltiplos estados simultaneamente, uma condição chamada de superposição. O tempo, nesse contexto, não parece fluir, ele é apenas uma das variáveis possíveis em um emaranhado de probabilidades. O passado, o presente e o futuro coexistem como possibilidades, e o ato de observar é o que colapsa essa névoa em uma única realidade concreta. A experiência da dupla fenda é o exemplo mais emblemático. Um elétron, ao atravessar duas aberturas, age como uma onda, interferindo consigo mesmo, até que alguém o observa. No instante da medição, ele se comporta como partícula, escolhendo apenas um caminho. Mais intrigante ainda são os experimentos de escolha retardada, em que a decisão de observar o elétron pode ser tomada depois de ele ter passado pelas fendas. Isso sugere que a escolha presente influencia o passado do sistema. Essa inversão de causalidade abala a estrutura temporal que conhecemos. Em vez de uma cadeia linear de causa e efeito, o tempo quântico propõe um entrelaçamento onde eventos podem se influenciar mutuamente em direções opostas. A implicação é perturbadora. O futuro pode afetar o passado, e o presente pode depender de eventos ainda não colapsados. Nesse panorama, o tempo deixa de ser um palco fixo e torna-se uma teia sensível à consciência do observador. O que emerge dessa visão é a ideia de que o tempo, na escala fundamental, talvez nem exista como algo objetivo. Ele seria um fenômeno emergente, derivado das relações entre estados quânticos e os atos de medição. A noção clássica de um relógio universal perde o sentido. Cada partícula carrega em si múltiplos futuros e passados, e somente a interação com um sistema consciente define qual história se tornará real. A realidade, portanto, não é apenas observada, ela é co-construída. Ao confrontarmos o tempo entrópico da termodinâmica com o tempo fluido e instável da mecânica quântica, entramos em um território onde as certezas se desintegram. A flecha temporal que parecia absoluta revela-se relativa e dependente do nível de descrição da realidade. No fundo, talvez não existam leis únicas para o tempo, apenas modos diferentes de percebê-lo e medi-lo. E nesse vácuo de determinismo, a consciência pode ser o ponto de origem da própria linha temporal. Ao final dessa jornada entre relatividade, entropia e mecânica quântica, uma pergunta inevitável surge. Se o tempo é uma dimensão já estruturada, há espaço para o livre-arbítrio? A concepção do universo como um bloco quadridimensional, onde todos os eventos já coexistem, sugere que nossas escolhas, por mais vívidas que pareçam, já estariam impressas no tecido do espaço-tempo. Essa ideia é inquietante porque transforma a liberdade humana em aparência e a vida em uma trilha pré-determinada. Einstein abraçava essa visão com serenidade,
Para ele, a separação entre passado, presente e futuro era apenas uma ilusão teimosamente persistente. A morte de um ente querido não significava seu desaparecimento, apenas sua localização em outra coordenada do espaço-tempo. Nesse modelo, nascer, viver e morrer são apenas estados dentro de uma arquitetura atemporal. O livre-arbítrio, então, seria apenas uma experiência subjetiva de navegação por um roteiro fixo. Entretanto, a mecânica quântica introduz incertezas que racham esse bloco determinista. O colapso das probabilidades, ao depender da observação, permite a entrada de pequenas variações que não estavam pré-escritas. Talvez o futuro não esteja completamente congelado, mas apenas delineado em possibilidades. O observador, ao escolher uma entre múltiplas opções, insere um grau de liberdade, ainda que microscópico, no grande esquema da realidade. Esse tipo de liberdade é mais sutil do que imaginamos. Não significa mudar a estrutura inteira do universo, mas afetar suas ramificações possíveis. O livre-arbítrio, nesse contexto, seria como mover-se por trilhos já traçados, mas escolhendo qual deles seguir a cada instante de consciência. A narrativa da vida permanece contida no espaço-tempo, mas sua leitura ainda é parcialmente aberta à interpretação. O destino existe, mas é multifacetado. Chegamos então a uma concepção do tempo que desafia todas as nossas intuições. Ele não flui, mas estrutura. Não passa, mas organiza. E nós, dentro desse sistema, não somos apenas vítimas do tempo, mas também seus coautores. Talvez não estejamos condenados, mas sim convidados a compreender nossa verdadeira posição no universo, não como agentes fora do tempo, mas como consciências que o moldam, observam e experienciam em todas as suas camadas. A ideia de tempo sempre esteve entrelaçada ao que entendemos como existência. Crescemos acreditando que ele corre, avança, leva as coisas embora, mas e se ele estiver parado? E se a passagem do tempo for apenas um reflexo da forma como nosso cérebro processa memórias e expectativas? Ao longo deste vídeo, exploramos as evidências científicas e filosóficas que desmontam a linearidade do tempo e desafiam até mesmo a noção de livre-arbítrio. A relatividade de Einstein, a incerteza quântica, o paradoxo da entropia e as experiências de consciência apontam para um universo onde passado, presente e futuro coexistem. Cada escolha pode já estar registrada em uma arquitetura atemporal, e a sensação de escolha pode ser só isso, uma sensação. No entanto, se o tempo depende do observador, então cada um de nós participa ativamente dessa estrutura, ainda que sem total controle. Isso nos convida a um novo tipo de responsabilidade. Se o tempo não nos arrasta, mas sim nos contém, precisamos repensar o que significa agir no mundo. Cada instante pode ser simultaneamente fixo e mutável. Cada momento, uma interseção entre múltiplas probabilidades. Nesse cenário, o destino não é uma sentença, mas uma rede de caminhos que escolhemos percorrer, mesmo que já existam. O tempo, afinal, pode ser menos um inimigo e mais um espelho, refletindo não apenas o cosmos, mas a profundidade da mente humana. E a pergunta que fica não é se estamos todos condenados, mas se estamos preparados para entender o tempo não como um fluxo, mas como um labirinto de existência, onde cada curva já nos aguarda.
Se essa reflexão provocou algo em você, compartilhe nos comentários o que mais te surpreendeu. Aproveite para se inscrever no canal, porque aqui a gente não explica só o universo, a gente reimagina o que significa existir dentro